Pai do Senhor, bom dia a todos. Quero deixar uma palavra aqui para vocês. Está em Abacuque 3 e 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É interessante quando a gente vai estudar esse profeta Abacuque, nós vamos entender um pouquinho para quem ele está profetizando, por que ele profetiza. A gente vai perceber que há um diálogo entre Abacuque e Deus. Ele faz algumas perguntas para Deus, principalmente duas perguntas ele faz. Eu gosto disso porque a preocupação dele, primeiramente, é entender de Deus por quê. E uma pergunta que ele faz, a gente vai ver por quê, no versículo 4. Por que Deus permite que a ímpia Judá fique sem castigo? Né? Há um questionamento de Abacuque perguntando para Deus. Ele ora a Deus, pode ver, capítulo 1, versículo 2, ele fala: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Então há uma preocupação de Abacuque, porque ele ora a Deus e ele não vê o retorno, ele não tem a resposta que ele gostaria de ter. Então ele faz uma pergunta a Deus: por quê? Porque por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai? Por que o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido? Olha o que ele fala, né? Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Então, ele está fazendo uma pergunta a Deus, e aí Deus vai responder a ele. Deus vai dizer por que Deus vai usar, ele vai dizer, lá no versículo, ele vai dizer, eu marquei aqui do 5 a 11, e aí ele vai dizer que Deus vai usar a Babilônia. É a Babilônia que Deus vai usar a Babilônia para julgar o povo de Judá. E aí ele faz uma outra pergunta, uma segunda pergunta, que é o que eu vou falar para vocês, é o versículo 13. E ele fala: como Deus pode usar uma nação mais ímpia que Judá como instrumento de juízo? Entende? Então ele pergunta para Deus: Deus, por que tu vai usar alguém que é mais ímpio para me julgar? Ele faz essa pergunta para julgar o seu povo. E aí Deus vai falar: porque Deus julgará também Babilônia. Né? E a gente vai ver o capítulo 2 todo de Abacuque. Abacuque narrando, falando, dizendo, porque Deus fala. Então Deus me respondeu. Versículo 2 de Abacuque 2 e 2. Porque Deus me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa, o que correndo passa. Então, Deus fala para Abacuque, Deus dá uma visão para ele, e Deus fala para ele: olha, isso é o que vai acontecer com a Babilônia. Eu vou julgar esse povo que é iníquo, que é corrupto, um povo que não se agrada de Deus, que não ouve a voz de Deus, que não procura. Daí aí a gente vai ver, vai ter uma introdução, né, as respostas, eu escrevi aqui, pecados da Babilônia, que Deus vai narrar, versículo 4 e versículo 5, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui é uma das primeiras vezes que a gente vai encontrar a palavra de Deus. Ela vai citar muitas outras vezes, a gente vai ver isso, Paulo falando, né, as suas cartas, Paulo dizendo: mas o justo viverá da fé. Porque aqui Abacuque já conseguiu enxergar e ver que o justo viverá da fé. Interessante isso. Aí ele vai falar os 5 ais que a gente conhece, séries dos ais contra a Babilônia, eu não quero me ater, né? Mas é: ai daquele que ajunta em sua casa bem e maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que afunda a cidade com iniquidade. Então, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o seu odres e embebedes para ver a sua nudez. Ai daquele, então Deus vai falar de vários ais aqui contra a Babilônia, né? Que
E o Senhor é Deus de toda a terra. Então, o versículo 20 do capítulo 2, versículo 20, o último versículo do capítulo vai falar assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, aqui vai mostrar que Deus, ele é soberano em todas as épocas, em todas as estações, em todas as situações que pode acontecer. Deus, ele como é que eu posso dizer? Deus, ele está no controle de todos. Por mais que pareça, por mais que aos nossos olhos pareçam, mas quando se passa uma geração, quando se passa uma dificuldade, uma pandemia como essa, quando passa esses maus que as pessoas fazem, que tentam enganar o seu povo, lá na frente a gente vai entender, muitos já compreendem, né? Mas muitos vão compreender o agir de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não deixa seu povo ser enganado. Isso aí é o que nos conforta o nosso coração. E aí, capítulo 3, Abacuque vai fazer uma oração a Deus. E ele vai orar, Deus vai falar: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele ouviu? Ele ouviu o que ele falou antes. O capítulo 1, capítulo 2, que o povo de Judá vai ser julgado, que Deus não vai deixar impune o pecado de ninguém, que Deus vai pesar a mão sobre aquele que não tratou o seu irmão de forma correta. Então, tudo isso que ele ouviu e que vai acontecer tanto com o iníquo, tanto com povos que eram ímpios, como também a Judá, o povo escolhido por Deus, ele ouve isso e ele diz: temi, eu temi, porque eu sei que vai vir dias difíceis. E ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira te lembra-te da misericórdia. Então aqui vai se falar, e ele vai transcorrer os próximos versículos. Eu gostaria que você lesse esses versículos. Uma das orações mais lindas e mais sinceras a Deus, Abacuque faz. Porque ele tinha temor no seu coração, ele via o que estava acontecendo e ele sabia que ele não podia fazer uma oração vã, ele não podia fazer uma oração repetitiva, uma oração sem propósito. Teria que brotar dentro do seu coração, do seu entendimento, aquilo que ele estava expressando. E aí ele fala, no final, no versículo 17, ele fala: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como das selvas e me fará andar sobre as minhas alturas. É interessante que é uma das coisas que eu mais gosto, que eu entendo aqui, é que eu aprendo que a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. E a Bíblia diz que Ele corrige filhos. Então existe um segredo aqui. Se nós somos filhos, nós vamos ser corrigidos por Deus. Ah, irmão, eu não estou sendo corrigido. A Bíblia diz que se já não sois corrigidos, sois bastardos. E o bastardo não tem direito à herança, entende? E nós temos que ser filhos, então nós temos que ser corrigidos. Então, aqui Abacuque, ele entende e ele reconhece que ele precisa ser corrigido por Deus. Que vai vir a correção para Judá, e essa correção vai ser para que ele seja apto a ser filho. Todo aquele que é corrigido por Deus e que ouve as palavras, que entende as palavras, que pratica, Deus o trata como filho. E aí é diferente. Então ele está dizendo o seguinte para essa geração que vai vir. Esses remanescentes que vão ficar em Israel, que vão ficar em Judá, aqueles que não serão levados cativos para a Babilônia, aqueles que não morrerão pelas pestes, não morrerão pela espada, não morrerão pelo fogo, esses que ficarem, ele está dizendo, ainda que possa acontecer de não haver semente, e se não tiver semente eu não vou plantar, e se eu não plantar não vai ter o alimento. Se não houver o alimento, não tiver a plantação, não vai ter o que os animais comer. Se não tiver o que os animais comer, eu não vou ter o gado. E se eu não tiver o gado, eu não vou ter o que botar dentro da minha mesa.
mesmo que isso vier a acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque ele entende que em Deus está a sua salvação. Então a palavra que eu deixo para você, já tomei bastante tempo, mas aonde está a nossa confiança? Aonde está depositado a nossa salvação? Entende? A Bíblia diz que muitos confiam em carros, muitos em cavaleiros, muitos em cavalos, sabe? Talvez muitos ainda estão confiando no seu cartão de crédito, muitos estão confiando na sua poupança, muitos estão confiando no seu dinheiro, muitos estão confiando em muitos recursos. Mas a gente pode saber que a qualquer momento pode não ter comida à disposição para você comprar, mesmo você tendo dinheiro. Talvez você não vai ter. Aonde está a sua confiança? Será que o cristão ainda está confiando em Deus? Será que o cristão ainda está voltado para Deus? Ou nós estamos tão apegados às coisas aqui no mundo, que nós estamos tão atarefados que ainda não conseguimos parar para meditar na palavra de Deus, orar pelos nossos irmãos, parar de olhar pelo defeito do outro? Porque o que a gente vê ainda na mídia, a gente vê ainda em muitos lugares, é muito cristão conseguindo cuidar da vida do outro, da religião do outro, do ministério do outro. Ele não conseguiu ainda botar a sua casa em ordem, ele não conseguiu ainda se organizar. Uma palavra meio pesada, mas é uma verdade. Que você, adolescente, você jovem, você ancião, você adulto, possa olhar para a sua vida e reconhecer o que você precisa mudar. Não há mudança sem arrependimento, não há mudança sem confessamento, não há mudança sem eu mudar de atitude. E o que nós precisamos nesses dias é reconhecer que a boa mão de Deus está direcionando nós para a palavra de Deus, nós para meditar em oração. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito Santo tem dito para nós vai para o teu quarto orar, vai meditar a palavra, vai se arrepender daquilo, vai pedir perdão para o teu irmão, vai se arrepender daquilo que vocês têm feito e não tem agradado a Deus. Mas muito não têm ouvido o Espírito Santo. Eles não estão ouvindo. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve e pratica essas palavras. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Estamos orando por você. Estamos orando pela Igreja de Chama Viva, pelo nosso pastor Edson, que a boa mão possa estar direcionando os nossos pastores, nossos dirigentes, para que nós possamos permanecer na presença de Deus. É a minha oração em nome de Jesus.